pensamos, sentimos, que não te agradou, nos perdoe. Rogamos, Pai, que o Senhor, nessa noite, de maneira especial, nos abençoe e permita que essas aulas não apenas nos façam crescer no conhecimento, mas possamos te servir, servir os nossos irmãos de uma melhor forma. Nos livre, Pai, de ser mais críticos, mas possamos ser mais servos para a glória de teu nome. Ó Deus, manifesta a tua graça em nossos dias, nos faz sentir a tua presença. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Já foram aí? Já foi tudo? Já. Então me ajuda a sair? É do pontinho, é. Meus queridos, eu vou, sobretudo, falar mais alto, né? Isso. Sobretudo para aqueles que aqui não estavam. É importante que antes de qualquer coisa, quando a gente pensa em pregação, a gente lembre que o culto não é feito para agradar seres humanos. O culto tem um objetivo que é para agradar a Deus. E eu tenho que lembrar que Deus é o dono da igreja, Deus é o alvo do culto. O objetivo do culto ele é alcançado quando nós fazemos aquilo que está em harmonia com a palavra do Senhor. E feitas essas considerações, é importante que a gente saiba que Deus quer falar ao seu povo de maneira ordinária através da sua palavra. Sendo que nós precisamos orar enquanto aqueles que vão levar a palavra do Senhor para perguntar a Deus o que Ele deseja ministrar ao seu povo. Então imaginemos hipoteticamente o nosso irmão que se chama Diogo. Ele é chamado para pregar, o pastor o chama. O pastor sente no coração que deve chamá-lo. A partir daí você tem uma comissão. Você tem uma situação específica quando o irmão é comissionado para levar a palavra. O que ele deve fazer desde então? Ele deve ir para casa, orar, se submeter a Deus e dizer: Deus, o que o Senhor deseja que eu fale para o seu povo? Essa é a primeira ação dele. Uma segunda, ele vai. O bom era que ele tivesse vida devocional. O bom era que ele lesse a palavra todos os dias. E me permitam dizer, quando isso não é verdade, você sente no culto. Um pastor que tem vida com Deus e vida devocional, um pregador, uma pregadora, isso é visível. É semelhante a quem dirige o louvor e não tem vida devocional. É mecânico, ele imita Ana Paula Valadão, Fernandinho, etc. É um ator, é um cantor, mas comunicar graça é outra história. O que eu quero dizer é que o segundo passo, depois de ele entender que Deus quer falar, Deus certamente vai lhe lembrar uma passagem da Escritura. E aí começa a história. Meus queridos, os teólogos reformados dizem que existe na teologia aquilo que a gente chama de tema unificador. Nós falamos na semana passada, e aqui eu quero lembrar alguns. Eu falei isso em História da Igreja, mas eu quero que você compreenda, porque é a única maneira de nós lermos a Escritura do modo correto e, consequentemente, pregarmos. Eu sei que falando isso pode parecer muito presunçoso, pode parecer arrogante, mas eu vou tentar justificar porque isso não foi inventado por mim, mas porque os teólogos dizem isso. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, você vê um assunto. Que assunto é esse? Eu chamaria de o governo de Deus. Se não, vejamos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Apocalipse 22, você tem a Nova Jerusalém. Deus está no meio do seu povo. Deus comanda. A Nova Jerusalém foi feita por Ele. Cristo está lá. Os salvos o veem. É o novo céu e a nova terra. Deus em Gênesis capítulo 1 está reinando. No capítulo 22 está reinando. Vejamos algumas passagens. Vejamos se não é. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí você vai vendo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus vai dando um comando, e as coisas vão acontecendo, certo? Os animais são criados, capítulo 3, antes do ser humano aparecer, Adão e Eva lá e cometerem o pecado que nós conhecemos. No capítulo 2, 17, ele faz
ele dá uma sentença: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí ele estabelece um pacto, também as teologias chamam de uma aliança. Preste atenção. Esse Deus que é autoexistente, autossuficiente, não depende de coisa alguma, ele existe por si só, reina soberanamente desde tempos eternos. Isso nós não podemos compreender isso com a nossa mente. Esse Deus soberanamente decide que o ser humano tem uma restrição, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E antes que você pergunte se isso é literal, eu e o cristianismo histórico acreditamos que sim. As pessoas sérias do povo de Deus ao longo da história acreditaram que havia uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. É literal. E aí eles transgridem esse mandamento. Então, eu quero abrir só um parênteses para dizer que esse Deus está reinando, e você vai ver isso em Gênesis, porque no capítulo 6, primeiro no capítulo 3, ele expulsa Adão e Eva e coloca querubins ao redor do jardim. Depois no capítulo 6, ele promete um dilúvio, o que vai acontecer até o capítulo 8. Ou seja, Deus está mandando e a terra está obedecendo o que ele manda. No capítulo 11, a Torre de Babel, Deus confunde as línguas. Mais uma vez, só existem línguas diferentes porque Deus está agindo e Deus trouxe punição. No capítulo 12, ele chama um homem soberanamente chamado Abraão. E você vai vendo que Abraão não tinha méritos para ser chamado, porque em Josué, capítulo 24, versículo 2 e 3, você vai ver que Abraão era politeísta. Então não foi ele que escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu. Certo? Aí você vai vendo na história do povo de Deus. Deus, depois de 400 anos, chama o seu povo lá do Egito, e aí abre o mar. Ora, isso é reino, isso é governo de Deus. Os céus mandam na terra. Aí, no deserto, o povo é alimentado, uma coluna de fogo. O que é isso? Existe um governo, irmãos. Na época de Elias, de Eliseu, o fogo cai. Esse governo é operante. Nos dias de Cristo, do mesmo jeito. Por que Cristo fazia aqueles milagres? Era para chamar a atenção para si? Não, para evidenciar que ele era o próprio Filho de Deus. E aí você vai vendo, os apóstolos realizam as mesmas obras, ações extraordinárias. Ou seja, Deus está agindo na história dos homens. Os apóstolos morreram, veio a primeira geração de crentes, estamos 2000 anos depois disso, Deus continua agindo. Mas qual é o tema da Escritura? O tema é: existe um governo. Aí você diz, mas eu vi que era Cristo. Eu vou explicar porque não está totalmente errado, mas é mais harmônico dizer que o tema é o governo de Deus. De forma teológica, a gente diz que é o reino. Vamos ver algumas passagens bíblicas? Eu citei algumas, mas algumas eu quero que vocês leiam. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Eu não quero ser repetitivo, até porque eu usei muito esse texto lá em História da Igreja, mas eu queria que vocês abrissem mais uma vez Salmo 103, verso 19. Alguém lê para nós? O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. Seu reino domina sobre tudo. Salmo 96, irmãos, por favor. Qual versículo? Salmo 96, estou abrindo aqui na minha. Abra. Salmo 96. Antes do 10. Verso 3. Proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos as suas maravilhas. Versículo 6. Majestade e magnificência estão diante dele. Irmãos, majestade tem quem é rei, né? Versículo 10. Anunciar entre as nações o Senhor reina. Olha, 13. Cante diante dele porque ele vem. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua verdade. Por que ele vem julgar? Porque ele é rei, irmão. Esse é o assunto. Isaías 52, versículo 7. Essa daí, irmão. Esse é um versículo que eu gosto. Muita gente cita, sabe, a primeira parte de cabeça, mas
às vezes falta a compreensão da boa notícia. Isaías o quê? 52, verso 7. Quão formosos são os pés? Quem encontrar pode ler. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Olha só. Qual é a boa notícia? Deus reina. Deus de Israel. Então, quando você fala de reino de Deus, os teólogos chamam de governo de Deus. É a mesma coisa. Certo? Meus irmãos, sendo que esse governo estabeleceu, o pessoal aqui da área jurídica, eu não sei quem é, ou se tem alguém, mas esse governo tem uma aliança ou um pacto. Uma vez eu vi um pregador aí famoso usando a expressão contrato. Eu já vou riscar. Sabe por que eu não gosto de usar contrato, irmão? Porque para mim está muito casada na ideia de contrato, partes iguais. E eu gosto de Palmer Robertson, no livro Cristo dos Pactos, quando diz que Deus estabelece soberanamente uma aliança. O ser humano não dita nada. Deus é quem estipula todos os termos. Da árvore do jardim comerás, de todas as árvores do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque devidamente certamente comerás. Eu não quero fazer uma análise específica desse texto, mas dizer que ali estava, Gênesis 2:17, uma aliança, que os teólogos chamam de, vou puxar para cá, pacto ou aliança das obras. Significando que a comunhão de Deus com Adão e Eva